A primeira pessoa que a gente vai perguntar, Vandinha, é sobre sobre o governador da Paraíba. Inclusive, está aqui na região, esteve boa parte da manhã e tarde, acredito que ainda esteja, né? Fazendo algumas inaugurações de obra. O governador João Azevedo. Produção, coloca a foto aí do governador João Azevedo para a Vandinha dar uma olhadinha. O que é que a sua Bem baixo, meu espiritualidade... príncipe, sua voz. Tá me ouvindo agora? Deixa eu ver. Opa, tá me ouvindo bem? Produção, vê se... Agora melhorou. Melhorou? Aumenta um pouquinho minha voz para ela. Vamos colocar a foto do governador João Azevedo. João Azevedo, o que é que a Vandinha, com a sua vidência, consegue ver, alertar em relação ao governador João Azevedo, governador da Paraíba. Toca a foto dele aí, produção. Seu João, esse ano principalmente é onde ele está com decisões muito rápidas e abençoadas diante da vida, onde todos os projetos ligados ao mental se concretiza com muita força agora em julho. A lua de julho agora de 2023 é onde ele ganhará muita força para poder colocar as ideias em práticas e justamente no mês de agosto é onde ele terá apoio de outras pessoas para agregar e colocar em prática todas as suas decisões. O segundo semestre para ele, profissionalmente, na carreira, traz grandes caminhos. Principalmente, ficará muito feliz por poder ter auxílio e colocar, agora, a partir de julho, todas as suas ideias em práticas. Então, o segundo semestre de 2023 para ele entra como expansão e um cargo, assim, prazeroso, de vitórias, onde todos os caminhos estarão sendo ligados e abertos numa mesma junção. Ele só tem que tomar cuidado agora no segundo semestre com a saúde, nada grave, mas tomar muito cuidado com a alimentação, procurar dormir mais, porque a partir de agosto, através de um grande estresse emocional, pode vir atrapalhar ele nas negociações futuras. Um outro caminho é o caminho de setembro, que é onde ele ganha projetos e oportunidades novas, ligando outros membros, que vai fortalecer e favorecer muito a área política para ele esse ano. Esse ano na política, ele dará a volta por cima, e graças a Deus ficará por um bom tempo, até mesmo por a partir de 2023 agora, fazer o grande caminho acontecer, fazer a grande virada, fazer com que o grande caminho se materialize para melhor. Em termos de alma, uma alma boa, positiva, onde não só se preocupa em si própria. Esse ano é um ano em que ele foca mais ainda o bem-estar dos demais. Ele ama a política, mas o lado da política em si, ele agrega mais em auxiliar, em servir, do que ser servido. Isso já era um propósito desde a sua adolescência, que quando entrasse, iria mais se preocupar com o outro, né? E é exatamente o que ele faz. Ele acaba cumprindo o caminho, se preocupando mais com os demais do que consigo mesmo, pois ama o que faz. Muito bem, Vandinha. Vamos agora, se falamos do governador, vamos falar do vice, para o vice não ficar com ciúme. O vice-governador da Paraíba, o jovem Lucas Ribeiro. O que é que a sua vidência traz para ele? O vice. O vice, ele traz uma determinação também, uma inteligência muito grande. Ele só tem que aprender a ouvir mais. É uma pessoa inteligentíssima, aonde carrega uma sabedoria muito gigantesca, por mais que seja um homem jovem, uma criança, bem dizer, né? Carrega uma agilidade e um complemento de vida muito grande, por ser uma alma muito velha. Mas, agora, a partir de julho, ele vai ter que se policiar um pouco, porque, de repente, o lado autoritário ou esse lado de muita sabedoria pode vir atrapalhar um pouco. Por quê? Realmente ele carrega uma inteligência, ele tem uma visão muito boa de saber o que quer e de buscar o que quer. É um espírito que não joga para perder e não joga tiro errado, né? Ele é muito do tiro certeiro, né? Ele é um ancião. Mas, agora, entre julho e agosto, ele vai ter que tomar muito cuidado com a atitude de fazer demais, ou, de repente, a ansiedade fazer com que ele possa atropelar os caminhos. Então, diante de todas essas qualidades, esse primeiro semestre foi o semestre da sabedoria. O segundo semestre vai ter que ser o semestre da cautela, para que não troque os pés pelas mãos e respeite também a opinião dos demais.
porque o negativo dele, infelizmente, é a teimosia, muito teimoso, porém de uma qualidade imensa, que é a qualidade que tem que ser mantida nesse segundo semestre. Ele acaba agregando muito no segundo semestre o lado positivo, trazendo ideias novas, materializando projetos novos e automaticamente ele está também com muita criatividade, fazendo projeto, tendo muitas ideias, e todas essas ideias são maravilhosas, porque ele é muito pé no chão também, ele é muito 880. E todas essas ideias que ele está em mente, se ele tiver a prudência da sabedoria, ele tem tudo a se tornar aí um grande rei e não saindo da política tão cedo. Outro recado, se lutar e continuar lutando, o destino dele traz a presidência do Brasil, aonde daqui a 6 anos, se ele já começar de hoje, há 6 anos, se começar a trabalhar em direcionamento de tudo isso, chega à presidência do Brasil. Por quê? É um espírito que ele carrega esse Odum. Então, não é as previsões em si, com todo respeito. O destino dele já traz esse traço de presidente. Então, tudo se encaminha de passo a passo para se tornar em breve um grande presidente da República, aonde traz todo o caminho aberto por merecimento de berço. Então, ele já traz esse Odum dentro do destino dele. O que fez ele se tornar esse grande homem muito cedo na vida foi a educação, tanto pai quanto mãe. Ele teve a sorte de brindar de ouro, tanto pelo lado materno, como pelo lado paterno. E o avô paterno é onde ele carrega esse lado sanguíneo da política, da palavra, do dom da palavra. Uma alma carismática, aonde veio a esse mundo para fazer a grande diferença e realmente se torna no futuro um grande presidente. No dia de hoje, é necessário apenas que pise sem fazer barulho, e aí frisa, muito cuidado com a ansiedade, com a teimosia, procurar ouvir mais também. Por mais que tenha um caminhão de informações, procura ouvir a opinião do outro, peneirar também, né? E fazer com que a vida se torne um agregamento, uma somatória, um grande filho. Uau, essa aí eu fiquei surpreso. Essa vai render uma boa matéria. Vamos com mais políticos, vamos priorizar os políticos aqui do nosso sertão da Paraíba. O deputado Júnior Araújo, jovem deputado Júnior Araújo, o que é que a Wandinha vê aí para o deputado? Coloca a foto aí, produção. O Jorge Araújo, ele tem que, infelizmente, tomar muito cuidado, porque espiritualmente traz muitas cargas negativas. Wandinha, socorre, é Júnior, tá? É Júnior Araújo. Júnior? É, Júnior. Vamos lá, então. O Júnior Araújo. Júnior Araújo. O Júnior Araújo, ele tem que tomar muito cuidado nesses próximos 6 meses, infelizmente, com ataques de muitas invejas, muita perseguição. Ele também é um homem muito líder, muito autoritário, aonde também muito focado nas suas ideias e na sua inteligência também. Muito 880, numa visão aberta e muito com os pés no chão. Isso tudo é muito positivo, mas muitas vezes as verdades até então vêm incomodando as pessoas e, infelizmente, fazendo com que nesses últimos tempos esse filho venha sendo perseguido e invejado por tudo e por todos. Uma grande perseguição espiritualmente que começou em agosto do ano passado e que, infelizmente, vai até outubro de 2023, que é a inveja, tendência a calúnias, a muita fofoca usada com o nome dele, perseguições regidas de muita inveja. É necessário que se cuide, filho, espiritualmente, em suas meditações, levar sempre o pensamento a Deus, para com que os caminhos sejam literalmente sobre a proteção divina. Por quê? Esse ano, principalmente, as técnicas que ele está colocando em prática são técnicas boas, porém mal trabalhadas em termos de visão do outro. Então, a técnica é boa, mas nem todo mundo está preparado para adotar essas ideias. E, na verdade, são ideias que, lapidadas, vai trazer e dar a ele grandes caminhos de vitória. Mas, em relação a tudo isso, a essas técnicas novas que ele está querendo e vai colocar em prática, o negativo é adquirir inimigos ocultos com muita facilidade, muitas fofocas envolvidas com o seu nome, e fora os ataques espirituais, aonde entra a cobiça e a inveja contra ele. Então, em nível espiritual, é necessário se cuidar muito, orai e vigiai. Agora, em outubro, para ele, entra como mês-chave,
que é o mês em que, graças a Deus, a poeira baixa e ele vai poder literalmente reatar todos os caminhos e fazer com que todas as diferenças diante da vida aconteçam. Ele também é uma pessoa que de 3 anos para cá, ele vem lutando muito para não errar, para fazer as coisas certas, para fazer tudo do jeito conforme assim a humanidade, né, para não ser cobrado. Então, de 3 anos para cá, vem se tornando anos assim bem pesados para ele, porque ele auto se cobra o tempo inteiro e fora ele auto se cobrar o tempo inteiro, a própria vida já vem dando chibatadas nele um bom tempo. Então, tudo isso se revela agora nesse ano dentro de melhorias. Então, a partir de julho agora, a julho do ano que vem, é onde ele se destaca muito, graças a Deus, sendo apoiado por si próprio, seguindo a intuição e mergulhando de preferência a partir de outubro, sem medo, pois os propósitos e os caminhos serão literalmente abençoados. A espiritualidade pede para que no meio dessa transformação profissional que está acontecendo na vida dele, ele cultive mais família, família em si. É necessário que ele dê o colo à família, porque a família também são membros que o ama demais, mas que ele fica a desejar. Então é necessário que esse ano, filho, não só bata asas pelo que gosta, como também valorize o núcleo familiar. Esse ano agora, a partir de agosto, ele começa a ser muito cobrado por família. Então, aprenda esse ano a dividir o joio do trigo, o trabalho com a família. Porque ele ama tanto o que faz, que ele não vê a hora passar, ele não vê o dia passar, ele não vê nada ocorrer. Então, é necessário aí dar esse toque, né? Esse equilíbrio também à área familiar. Esse ano surge uma pequena cirurgia, nada grave, apenas para reajuste, aonde a saúde e o tempo será perfeito. Vida muito longa, aonde também ama o que faz. Muito bem, vamos com outro deputado, Chico Mendes. Chico Mendes, deputado estadual também. Coloca a foto, produção. O Chico Mendes, ele não só vai dar a volta por cima, como nesses últimos anos, que foram os anos de 2016 a 2020, foram para eles os anos de injustiças, aborrecimentos, principalmente em 2019, onde ele passou por nervosismo ligado à carreira, onde 2019 para ele também foi um ano de muitas angústias. Esse ano, quem rege os caminhos é a força divina, o universo, colocando e trazendo a movimentação de uma rotatividade positiva. Diga ao filho que esse ano é o ano em que ele dará a volta por cima e, graças a Deus, recuperará esses últimos 5 anos em que foi e teve muitos altos e baixos. 2019 era para ter tido um caminho cheio de abundância, de muitas prosperidade, mas acabou, infelizmente, dando pérolas aos porcos e acabou não só tendo dificuldades, como levando culpas que não eram dele. Então, na verdade, ele foi muito chibatado, né, nesses últimos tempos por ter confiado demais em pessoas erradas, por ter se entregado demais. Esse ano mostra que ele está muito numa visão nova, disposto a ativar caminhos novos, porém, o próprio universo agora, a partir desse mês também de junho, é onde colocará ele num patamar de evolução. Ele, na verdade, de todos que a gente leu até agora, ele espiritualmente, ele está numa fase de um retorno espiritual muito precioso, porque ele não só vai mostrar o talento, como também ele vai dar tapa de pelica em muita gente que o questionaram e que o julgaram muito. Então, esse ano, ele vai provar, né, sem nenhuma arrogância, que é coisa que ele não tem, provar para todo mundo que realmente a virtude estava certa. Porque desta vez, ele não só ganha proteção espiritual, como a lei do universo, a lei do retorno, devolve esse ano, nos próximos 10 anos a ele, uma reconstrução e uma vitória aí muito abençoada. Ele é um homem de muita fé, aonde ele acredita e ama também no que faz, ama o que faz, porém ele teve o julgamento, as críticas, porque ele não tinha maldade, a malícia do ser humano. Conviver em bandos, né? Mas não ter a essência de cada um. Então, lá atrás, no passado, ele entrou num caminho de inocência, mergulhou de cabeça e teve aí muitas armadilhas, né? Vamos dizer assim. E essas pérolas que foram dadas aos porcos nesses últimos anos, esse ano e os demais, ele terá uma fase assim muito importante para se renovar
e graças a Deus para dar a volta por cima. Um grande homem. Ano que vem é ano de eleições aqui na cidade de Cajazeiras. Tanto do grupo de situação como de oposição, existem vários nomes sendo cogitados. Né? O atual prefeito é o José Aldemir Meireles, que inclusive está adoentado, né? Passou mal de saúde, está com, me parece que é com pneumonia. Eu não vou citar os nomes que tem, porque a gente ia perder muito tempo. Mas com a sua vidência, quem você vê no próximo ano, Wandinha, sendo eleito prefeito de Cajazeiras? É um homem ou uma mulher? E como você descreve essa pessoa? É um homem. Quem entra como é um homem jovem, traz um lado juvenil muito forte, porém num caráter e numa agilidade muito grande, oferecendo à cidade projetos e realização. Quem ganha a eleição é um homem, porém jovem, aonde mesmo sendo um jovem, ele vai trazer muitas concretizações positivas. E mesmo sendo jovem, ele vai trazer um trabalho de um grande rei, numa inteligência e numa agilidade muito grande. Por quê? Esse grande jovem que ganha esse reinado, ele faz uma diferença muito grande por ser muito jovem, por ter uma ideia mais aguçada, e no lado da espiritualidade, ele vem muito predestinado a fazer as grandes mudanças. E o melhor de tudo, que ele acaba se tornando um pouco assim prolongado no cargo, porque ele entra muito com uma idade muito jovem, permanece por vários reinados, até mesmo por ter agilidade de complementar os caminhos. Quem ganha é um jovem, porém num campo masculino. Esse jovem é ligado ao atual grupo que está no poder ou ao grupo de oposição? O outro. Oposição? Oposição. Muito bem. Vamos agora... A oposição, aqui traz que a oposição são pessoas que estão bem, assim, vamos dizer, armadas no bom sentido, com grandes projetos e com as ideias muito certeiras. Então, acaba vindo da oposição esse grande vencedor. Muito bem. Vamos com o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino. Ele é deputado estadual e presidente da Assembleia dos Deputados Estaduais lá em João Pessoa. Adriano Galdino. Saúde desse espírito irregular vem passando por mágoas e por muitos aborrecimentos, aonde um grande guerreiro também, aonde lutou tanto diante de tudo e de todos, e de um ano para cá se encontra numa depressão interna, muitas mudanças de humor e fraquezas internas, uma alma muito cansada, que requer os cuidados e uma reavaliação diante da própria vida. De outro lado, como profissional, tanto na profissão quanto na família, um grande homem, onde só soube lutar pelos teus projetos e por todos os seus objetivos. Teimoso também, como ninguém, mas ao mesmo tempo numa visão muito saudável, prática e objetiva. Esse espírito hoje é necessário mais se preocupar mais com a saúde do que tanto com a política, porque em relação à política, ele acabou agregando uma depressão, que de um ano para cá ele tapa muito o sol com a peneira, ele sempre foi um homem muito verdadeiro, muito guerreiro, e até mesmo em relação à saúde, que hoje se encontra no silêncio, ele não consegue se expressar, porque ele não quer, ele gosta de servir, ele gosta de fazer, de buscar, mas não gosta e jamais gostaria e jamais irá gostar de dar trabalho para alguém. Então ele prefere se calar. E esse se calar traz a saúde muito irregular e pedindo colo, mas um colo que ele mesmo se abafa por isso, por não dar o braço a torcer. Em relação à política, ele luta por um país melhor e ele é muito também verdadeiro. E o interessante de tudo, que ele ama tanto o Brasil, que é onde ele busca sempre fazer o melhor. Então, na genética espiritual, traz um grande guru que também luta por tudo e por todos os tempos inteiros. Até mesmo na família, ele acaba muitas vezes de viver para si próprio, para viver em função de todo mundo. Muito bem. Agora sim, vamos com a deputada estadual, doutora Paula Francinetti. Ela é deputada estadual aqui da Paraíba, é aqui do Sertão e é esposa do atual prefeito aqui da nossa cidade. Bota a foto aí, produção. Hoje o marido é quem é, agradeça essa grande mulher. Assim como com os pais, pai e mãe, onde ela lutou muito pelos pais, lutou muito pela própria família. Se não fosse ele o cargo de liderança, seria dela. Porque traz o cérebro, a inteligência e toda uma agilidade de uma grande mulher.
Desde criança, essa alma lutava e luta até hoje pelos próprios objetivos. Em relação a pai e mãe, é uma alma que sempre soube cuidar e zelar pela família. Hoje, na carreira política, ela também traça caminhos de muitas vitórias, aonde traz, diante de tudo, uma liderança muito grande. Ao lado desse esposo, ela traz o equilíbrio, o dinamismo e o lado também totalmente autoritário também, que não deixa de ser, aonde é muito 880, porém de um coração tamanho de um mundo, aonde a função da vida é também servir e zelar. A qualidade maior é o lado da humanidade, aonde se não fosse a carreira política, seria uma grande guru, pois carrega uma espiritualidade muito linda, aonde tem a intuição aflorada e um complemento cheio de muitas conquistas. Tudo que ela adquiriu na vida até hoje, agradeça a si própria. Aos 14 anos de idade, ela já começava a ter os seus projetos de vida, a direcionar a tua própria vida, chegou onde chegou, literalmente por conta própria, aonde hoje, numa lucidez perfeita, traz ainda o complemento e as ideias à flor da pele. Essa mulher, ela está muito voltada ao lado da gurua mesmo, né? Do guru, né? Dos cuidados espirituais, que é o servir. Ela sofre muito com a dor do outro, ela consegue se comover com a dor do outro, e o decorrer da vida, em alguns aspectos, fez ela se tornar uma pessoa fria, mas dentro mesmo, uma pessoa de um coração maravilhoso. E o que a fez ser assim, se tornar assim, foi mais as decepções relacionadas a parentes, a família, que acabou deixando ela muito dodói, muito judiada perante espírito. Mas a vida em si, ela só tem a agradecer a Deus por tudo, até mesmo por essas grandes conquistas de hoje. Esse ano na política, ela faz a grande diferença acontecer, até mesmo porque foi a honra e a promessa que ela fez de antes de sair de vez, ela iria deixar um reinado e algo muito bem concretizado. E é bem isso que ela vai fazer antes de se afastar do trono. Muito bem, a gente está faltando 5 minutinhos para encerrar o programa e vamos colocar como última pessoa para fazer previsão. A gente tinha mais pessoas, mas o tempo conspira contra a gente. Vai ficar para uma outra ocasião. É o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir Meirelles, que está aí com seus 70 e poucos anos, já foi deputado estadual, é político de longa data, é prefeito de Cajazeiras, foi eleito mais uma vez, 2 mandatos seguidos, está meio acometido aí de uma pneumonia, está com a saúde um pouco fragilizada. O que é que a Vandinha vê para o prefeito Zé Aldemir? Você vê melhora da saúde, restabelecendo? Quais os conselhos que você traz para o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir Meirelles? Vandinha? Graças a Deus, a saúde melhorando a cada tempo, filho. Aonde foram os momentos difíceis, sim, principalmente nesses últimos 9 meses. A prioridade agora, desse dia 20 de maio à frente, no mês de maio à frente, é dos caminhos começarem a fluir. O embalo da saúde, o fato da saúde ter ficado abalada, traz um estresse em acúmulo e hoje uma grande recuperação. Um espírito que se encontra muito decepcionado. É um espírito que fez um trabalho também muito bom, mas, de outro lado, o cansaço e até mesmo o fato da saúde ter ficado debilitada vem na regência de muitas decepções, muitas tristezas pelas quais veio passando nesses últimos 4 anos, o levou a ter quedas na saúde e ao espírito se tornar muito triste. Agora, nesse período de agosto de 2023, é onde ele se recupera de vez, trazendo novos caminhos. Porém, aqui traz ele se afastando um pouco, tendo a necessidade de se afastar um pouco e por via das bordas, continuar fazendo alguns trabalhos, mas não com tanto fervor. Por quê? Ele se encontra muito decepcionado. E a própria decepção em relação às pessoas faz com que ele se afaste um pouco esse ano e os demais, mas fique com alguns trabalhos esporádicos, né, até mesmo que ele já vem montando por conta própria, e se tornar, né, diante da política, mas de uma maneira mais sutil, bem branda, não mergulhando de cabeça e dando sangue à alma como ele fez. Hoje ele valoriza mais a saúde e a vida do que se desgastar com determinados caminhos. Então mostra ele muito de bem com a vida e preparado para cuidar mais de si próprio. Esse susto de saúde que deu a ele fez com que ele reavaliasse a vida, desse o valor para si próprio. É um motivo que ele não vai deixar de ser um vilão,
né? Pelo contrário, ele não vai ser um vilão, pelo contrário, ele vai ser uma pessoa muito generosa, porém um pouco mais egoísta, pensando um pouco mais em si próprio. Isso é porque ele está ficando ruim? Ficou desgostoso ou está perturbado com a profissão da política? Não. Apenas uma autoanálise que ele chegou numa conclusão de querer fazer agora para si próprio. É um homem também que se dedicou demais, mas teve muita traição, muita. E isso fez com que ele guardasse muita mágoa, a ponto de ter esse surto, esse pico aí, nessa queda de saúde. Agora, a tendência é se recuperar e trazer novos caminhos, mas não 100% todo na política. Bem, Wandinha, eu quero agradecer a sua presença. É sempre maravilhoso recebê-la aqui no nosso programa. Espero que a gente possa conversar em outra oportunidade. E as pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho, procurar você para alguma consulta, onde encontrá-la, quais são suas redes sociais, telefone, se você quiser deixar, fique à vontade. A rede social é Wandinha Lopes, né? Instagram, Wandinha Lopes. O telefone fixo é 011 4726-4112, os celulares. Os celulares. 11 9 50 32 74 17.